Hoje nós vamos falar sobre o tempo que está se aproximando, que é o tempo da Páscoa. Nós iniciaremos hoje com o tema O Filho de Deus sentenciado e morto. Vamos falar sobre a sentença de Cristo e a morte de Cristo hoje, para que no próximo domingo, se Deus assim permitir, estaremos falando da ressurreição. Então é um tempo de reflexão, é um tempo da gente olhar para nós mesmos como cristãos e entender o que significa realmente o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O Filho de Deus sentenciado e morto. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 23. Lucas 23, nós vamos ler a primeira parte, que vai do verso 26 ao verso 43, e depois a gente vai ler a segunda parte, que é 44 a 49. Primeira parte que fala sobre a crucificação ou a sentença, segunda parte que fala sobre a morte de Cristo. Assim diz a palavra do Senhor. Lucas 23, de 26 a 43. Enquanto levavam Jesus, um homem chamado Simão de Cirene vinha do campo. Os soldados o agarraram, puseram a cruz sobre ele e o obrigaram a carregá-la atrás de Jesus. Uma grande multidão os seguia, incluindo muitas mulheres aflitas que choravam por ele. Mas Jesus dirigiu-se a elas e disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por si mesmas e por seus filhos, pois estão chegando dias em que dirão: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos e os seios que nunca amamentaram. Suplicarão aos montes, cairão sobre nós, suplicarão aos montes, caiam sobre nós, e pedirão às colinas: soterre-nos, pois se fazem estas coisas com a árvore verde, o que acontecerá com a árvore seca? 2 outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele a fim de também serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sorte para dividir entre si as roupas de Jesus. A multidão observava e os líderes zombavam: salvou os outros, salve a si mesmo, se é que é Cristo, o escolhido de Deus, diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe um vinagre para beber. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Uma tabuleta presa acima dele dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava: então você é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu: você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometera mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier o seu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Vamos orar novamente. Senhor, diante do teu grande amor, diante da tua palavra, nós te suplicamos que o Senhor esteja nos direcionando. Senhor, nós precisamos muito do teu auxílio, do teu Santo Espírito que está em nós. Ajuda-nos, Senhor, a fazer aquilo que lhe apraz, que a tua palavra chegue aos nossos corações, faça morada em nossas vidas,
e que ela seja aplicada, faça parte de nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a compreender nesse tempo oportuno que o Senhor tem nos dado, nesta igreja, o tempo em que lembramos, Senhor, da sua morte, sepultamento e ressurreição, um momento oportuno em que muitas vezes estamos mês a mês lembrando na ceia do Senhor. Agora nós podemos nos aprofundar um pouquinho mais na tua palavra para poder ouvir a tua voz aos nossos ouvidos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado por essa igreja. Abençoa, Senhor, aqueles que estão nos visitando, para a honra e glória do teu nome, em nome de Cristo. Amém. Nós recebemos muitas sentenças ao longo da nossa vida. Falta de prosperidade na vida financeira, frieza espiritual, desequilíbrio emocional, uma doença incurável. Muitas vezes sentimos que o decreto que está sobre nós é de morte, e isso parece irrevogável, não há como mudar. Usamos como ilustração dois aspectos importantes para a gente entender melhor: o aspecto comercial, nossa dívida que não poderíamos pagar, o credor tem todo o direito de nos cobrar esse débito que nós temos para com ele, e nós somos levados a um segundo aspecto, que é o aspecto jurídico, quando nossa dívida se transforma em sentença pelo não pagamento da mesma, e já estava decretado, em nosso caso, morte eterna. Por que essa analogia? Para a gente entender melhor qual é a nossa condição diante do Criador, diante de Deus e diante de sua obra. Porque devemos nos alegrar e não nos entristecer com a morte de Jesus. O que isso significa? Parece contraditório se alegrar com a morte de alguém, mas no nosso caso nós podemos nos alegrar com a morte de Cristo. Qual é o argumento que a gente tem teológico? Se nós olharmos para a teologia de Lucas, do evangelista, o Evangelho de Lucas, que significa, a gente faz a pergunta, o que significa, qual é o significado que tinha a morte de Jesus? É que Lucas considerava a morte de Jesus como um imperativo, como uma ordem divina, e como um resgate pelo pecado que traria a salvação a todo aquele que confia nele como Salvador. Lucas e Paulo eram amigos íntimos e com frequência viajavam juntos. Quando ambos escreveram sobre a ceia do Senhor, na qual se expressa o sentido da morte de Cristo, eles fazem em linguagens que é quase idêntica. Quando a gente olha lá, por exemplo, em Lucas 22, 19 e 20, que ele fala sobre isso, comparado com 1 Coríntios, capítulo 11, 23 a 25, que a gente sempre lê na ceia do Senhor. Há uma interação entre os dois bem íntima, e eles falam com a mesma linguagem. E é também conhecida a doutrina de Paulo sobre a redenção mediante o pagamento de um resgate, eficaz para todo aquele que confia em Cristo. Do modo muito simples, Lucas conta a crucificação de Jesus, o sacrifício supremo para a salvação da humanidade, a única solução para o homem caído. O propósito da salvação é o propósito da reconciliação. Talvez você pode dizer assim: olha, pastor, eu já sei de tudo isso, o Evangelho é muito claro para mim. Mas na realidade não é, irmãos. E precisamos nos arraigar melhor, entrar profundamente no Evangelho. E nada mais justo, nada melhor do que esse tempo em que nós temos uma reflexão mais
aprimorada, ou temos um tempo melhor para falar acerca da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. A estrutura que Lucas faz, aí no capítulo 23, dos versos 26 até os 56, mas vamos pegar só de 26 até o final do capítulo, aliás, o versículo 49, que fala só sobre, finaliza com a morte. A estrutura é o seguinte: ele começa com a ajuda de alguém que ele está exausto. No versículo 27 a 31, ele vai falar com as filhas de Jerusalém, a forma que ele fala com aquelas mulheres. E aí, no versículo 32 a versículo 43, que nós lemos, vai falar dos atos da sentença, que fala, começa com os dois malfeitores, Jesus entre os dois malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Depois ele vai falar sobre, ele manifesta o perdão de uma forma bem clara e objetiva, e ele vai falar depois dos atos de zombaria, quando ele começa falando sobre o povo que está ali, parado, inerte, olhando. Ele fala das zombarias da autoridade, ele fala das zombarias das autoridades, sim, também dos soldados. Ele fala da zombaria de um dos malfeitores, e ele mostra ali que há uma comparação entre, nessas zombarias, dando ênfase a Jesus pecar, quando eles dizem salva a ti mesmo, 3 vezes. E aí ele continua com uma conversão de um dos malfeitores. Isso é claro para a gente observar. E depois ele responde aquela solicitação do malfeitor de uma forma bem interessante para a gente meditar também. E aí do versículo 44 ao 49, a estrutura é justamente a morte do Filho do Homem, a morte de Jesus, quando começa com as trevas, o véu é rasgado, Jesus bradou ali, e foi um momento crucial, é o ponto-chave, é o ponto principal, versículo 46, e aí a gente vê o testemunho do centurião, depois as multidões se lamentam, e os íntimos que estavam com ele também se lamentam de longe. E aí encerra essa parte dos dois pontos importantes, que é a sentença e a morte de Jesus. Vamos começar com a sentença ao Filho do Homem, ou a sentença ao Filho de Deus. Quais as pessoas que estão nessa cena? Nós temos Jesus, temos Simão, o Cirineu, temos a multidão, mulheres simpatizantes, os dois malfeitores, nós temos as autoridades que fazem parte do Sinédrio, nós temos os soldados romanos, nós temos os seguidores de Jesus e também as mulheres seguidoras. Versículo 26 começa com a ajuda ao Filho do Homem, a sua exaustão. Os criminosos, eles sempre carregavam suas próprias cruzes. Isso daí já era tradição. Eles tinham que levar parte da sua cruz até o lugar onde seria crucificado. E não foi diferente para Jesus. Jesus teve que levar a sua cruz. Mas vamos lembrar, irmãos, que antes dele levar a cruz, até o último momento da sua morte, ele passou 15 horas sofrendo. Por exemplo, a atmosfera tensa do aposento superior, quando ele fez a reunião com os seus discípulos, a traição de Jesus, as agonias no Getsêmani, a disseção dos discípulos, a tortura de um julgamento totalmente hipócrita perante o Sinédrio, a zombaria no palácio de Caifás,
a negação por parte do seu discípulo mais proeminente, o julgamento perante o juiz injusto, a declaração da sentença de morte sobre ele, a terrível experiência de ser açoitado e os 7 abusos cometidos pelos soldados no pretório. Humanamente falando, não surpreende que ele ainda tenha conseguido levar a cruz até certa distância. Já pensou nisso? Foi nesse momento que ele não suportava mais, que os soldados chamam Simão, que era de Cirene, e ele designa Simão para carregar a cruz de Cristo. É interessante a gente notar que a probabilidade de Simão ter se convertido por causa do testemunho de Cristo ali naquele dia, quando ele leva uma parte do percurso, a própria cruz de Jesus. Nós podemos entender que a família de Simão já era conhecida. Se nós olhássemos para Marcos 15, 21, nós vamos ver que ele é pai de 2 pessoas ali, que eram conhecidas, que já estavam seguindo a Cristo, que era Alexandre e Rufo, filhos de Simão. Aí ele vai e se converte justamente naquele momento. Dos versículos 27 a 31, nós vemos a expressão filhas de Jerusalém. Em meio à numerosa multidão, havia poucos que gritavam: crucifica-o, crucifica-no. Na realidade, a gente pensa que são muitos, mas são poucos ali no meio que estão gritando: crucifica-no. A maioria tinha uma apreciação a Jesus pela sua forma de falar e pela sua forma de suprir as necessidades deles. Havia também algumas mulheres que tinham simpatia por Jesus, aí no versículo 27. Ela não entendia o que estava acontecendo, elas não entendiam, elas não tinham ideia do que estava acontecendo naquele momento. Era algo que elas ficavam entristecidas. Hoje, nos nossos dias, muitas pessoas ainda se entristecem em olhar para Jesus crucificado, mas era algo muito mais profundo, que nós olhando para o Evangelho hoje, nós entendemos. Elas ficaram entristecidas, batiam no peito e se lamentavam. Jesus as saúda como filhas de Jerusalém, versículo 28. E mesmo em seu sofrimento profundo de Jesus, que nós não conseguimos imaginar, ele não pensa em si mesmo, mas nelas. Então ele direciona a elas e ele deseja o arrependimento delas, que elas entendam o que está acontecendo ali, ele não queria somente a simpatia delas, mas que elas entendessem o que estava pintado naquele quadro, ou o que estava sendo pintado naquele quadro. Considera uma bênção, então ele vai e fala para elas, que elas deveriam considerar uma bênção, nunca terem filhos em tais calamidades que virão. Ele fala de algo que vai acontecer no futuro. Elas devem olhar além daquele momento, e olhar e ver as consequências do pecado da nação. Será que nós, nos nossos dias, não devemos olhar além daquilo que acontece neste momento, neste lugar? Nós devemos projetar a nossa visão e olhar para as palavras de Cristo e tentar entender que lá na frente tem algo que nós devemos enfrentar, que seja mais difícil do que nos nossos dias. Pensamos e falamos um pouco e ouvimos falar sobre as novas gerações. Jesus está falando aqui sobre as novas gerações e a calamidade que se assolava no futuro próximo e no futuro que poderia vir mais na frente. E o Senhor Jesus cita o profeta Oséias, capítulo 10, versículo 8. Ele também cita Apocalipse 6,16. As pessoas
clamarão pedindo a morte a fim de escaparem da ira vindoura. Versículo 30. A interpretação mais coerente aí do versículo 31 é que se Jesus, o inocente, sofria assim, qual será a sorte dos judeus culpados? Se a gente pensar no nosso contexto, de uma pessoa inocente sendo condenada à morte, e nós simplesmente contemplando isso, sem fazer absolutamente nada, ou mesmo a condenando. Talvez você não se coloque no lugar daqueles que estavam ali, naquele momento em que Jesus estava sofrendo. Mas Jesus diz: olha, se eu, um inocente, sofro assim, imagine aqueles que me condenam. Versículo 31. Ele fala lá, ele faz uma analogia, interessante. Ele diz: pois se fazem estas coisas com a árvore verde, o que acontecerá com a árvore seca? Se a árvore verde é difícil de queimar, uma seca queima com mais rapidez. Essa é a analogia que ele está tentando passar para aquelas mulheres. Do versículo 32 ao versículo 43, nós começamos a observar os atos da sentença. Observe bem, havia outros crucificados naquela ocasião. Versículo 32, mas 2 malfeitores, 2 ladrões, seja à sua direita ou à sua esquerda, nenhum era inocente. A gente fala assim: olha, tinha um ladrão bonzinho e um ladrão ruim. Nenhum é inocente, nem os da direita, nem o da esquerda. Ao lado de Jesus, nenhum da direita, nenhum da esquerda é inocente. Todos nós somos culpados, todos nós somos pecadores. Não há nenhum sequer que seja inocente. E aí a palavra vai mostrando o lugar, por exemplo, o lugar que chama Calvário, em latim significa crânio. E aí no versículo 33, alguns acham que o nome é pelo formato da colina. Se você for lá em Jerusalém, você vai ver que a colina tem um formato de um crânio, Se você, por exemplo, passar, eu sempre digo, quando a gente vai viajar para Juazeiro, ou mesmo para Pombal, quando a gente está chegando em Malta, você olha assim para uma colina e você vê uma cabeça de uma tartaruga. Pode observar quando você for lá, passando pela BR-230, você vai ver uma cabeça de uma tartaruga, parece uma cabeça de uma tartaruga, muito parecida mesmo. Se você for, por exemplo, lá em Quixadá, no Ceará, você vai ver uma galinha choca, as montanhas que formam muito, muito parecido a galinha choca. Então, não é diferente ali naquele lugar onde Jesus foi crucificado. Provavelmente, realmente, é por causa do formato daquela colina. Mas por que isso? Para a gente entender? A gente precisa entender o contexto. Jesus ele foi pregado ali, com cordas e pregos, provavelmente cordas também, a sustentar um pouco tudo que precisava ser sustentado, o corpo ali naquele. Mas o mais interessante que a gente vê claramente na nossa mente é justamente a questão das mãos pregadas e os pés também, e principalmente um único prego que transpassava os calcanhares, e provavelmente Jesus ficava com as pernas dobradas, inclinadas assim, para poder encaixar os 2 pés e o prego maior para transpassar os calcanhares.
E aí o mais interessante é que no versículo 34, o Senhor fala algo que nós precisamos meditar muito, quando Ele diz, e a gente ouve muito isso, está bem na nossa mente, o pedido do filho ao pai: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E a gente pode lembrar melhor quando nós olhamos Lucas 17:4, que diz: se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. A ênfase que Jesus dá nesse momento é um momento, parece inoportuno, diante de um sofrimento tão angustiante. Ele se lembrar de orar ao Pai, pedindo para perdoar aqueles que estavam ali com Ele, o condenando, o sacrificando de uma forma horrenda, de uma forma peculiar, de uma forma inesquecível para os nossos ouvidos, para os nossos olhos. Será que tudo que acontece ali é impactante para a nossa vida cristã? Será que isso influencia o nosso dia a dia, o nosso caráter, a nossa forma de viver cristã? Ou isso não muda absolutamente nada em nós? Mas não foi só isso, foi muito mais do que isso. Nós lemos que, cumprindo a profecia também, que as roupas do crucificado, e isso daí era tradição, ficariam em posse dos seus algozes. Aqueles que estavam pregando Jesus na cruz iam disputar as vestes do crucificado. O versículo 34 fala sobre isso. Nos versos de 35 a 38, nós vamos ver os zombadores. Os zombadores. Você imagina, o povo somente olhava, versículo 35, inerte. Eles não faziam absolutamente nada, só consentiam. Era uma multidão de pessoas assistindo tudo e esperando, tendo uma expectativa do que poderia acontecer ali, naquele espetáculo. Era um espetáculo para eles. Sempre que havia uma crucificação, ou várias pessoas sendo crucificadas, condenadas à morte, eles ficavam ali assistindo, e não foi diferente com Jesus e com os dois que estavam ao seu lado. A primeira zombaria foi as autoridades. Eles falavam uns aos outros dos feitos salvíficos de Jesus. Eles empregavam dois apelidos, o Cristo de Deus e o Escolhido, versículo 35. Jesus não usa nenhum desses apelidos, mas a gente não entende realmente por que eles falam isso, mas eles estão zombando de Jesus. E nós vemos aqui 3 tentações, quando eles dizem assim, salve a si mesmo, eles estão incitando Jesus a fazer aquilo que ele pode fazer, ou que ele poderia fazer. Nós sabemos, pelas Escrituras, nós sabemos que o poder de Jesus dependia do Pai, bastava que ele pedisse, e todas as coisas aconteceriam. Mas ele sabia também que ele queria e tinha o propósito de ir até o final. Cabalmente ele terminaria aquilo que Deus o designou. O propósito maior dele era indiferente em relação a todo o sofrimento que ele passou, porque ele sabia que nós não poderíamos jamais, por nós mesmos, conseguir aquilo que mais nós necessitávamos, mas ele no seu amor incondicional, ele deu a nós aquilo que nós mais precisávamos. Então ele sabia, mesmo com todas as zombarias, com todo o sofrimento na sua carne, ele continuou até o fim. E ele foi tentado pelo menos 3 vezes, parecido com as tentações de outrora. Satanás ainda estava usando aqueles. Ele usou as autoridades do Sinédrio.
salva a ti mesmo, a si mesmo, salve a si mesmo. Você não diz quem você é, salve-se a si mesmo. Não só as autoridades, mas os soldados também, salve-se a si mesmo. Antes, os soldados tentou dar a ele um entorpecente, como era normal, como era de costume, para que aqueles que estavam ali crucificados ficassem um pouco anestesiados, mas ele não quis. Ele queria estar lúcido para mostrar, ou para ver, para cumprir o seu propósito. E aí esses soldados também o tentou, salve-se a si mesmo. E também um dos malfeitores, versículo 37, olha, salve-se a si mesmo e salve a nós também, ele acrescenta. E aí, nessas três tentações, Jesus sabia que ele não precisava fazer nada, ele deixou que tudo acontecesse, que tudo corresse da forma que ele havia planejado. Mas do versículo 39 ao versículo 43, antes disso, no versículo 38, nós vemos que Pilatos mandou colocar uma placa falando sobre a realeza de Jesus, com esta inscrição que está no versículo 38. Também uma zombaria, de alguma forma. A partir do versículo 39 ao versículo 43, nós vemos o ladrão arrependido, nós vemos o malfeitor arrependido, e isso nos dá um certo conforto para nós, no sentido de que, mesmo em meio a toda aquele quadro tão horrível, o ladrão, uma pessoa se converte, justamente aquele que está ao seu lado. Depois da ironia de um dos malfeitores, versículo 39, no versículo 40, o companheiro virou-se contra ele e responde com uma pergunta. Aí ele diz: nem ao menos temes a Deus? E o outro ladrão passa a ressaltar a verdade de que os dois estavam sendo castigados com a justiça. Ele continua dizendo, ele continua dizendo que Jesus não era assim. Este mal nenhum fez. Tal reconhecimento da inocência de Jesus deve ter sido generalizado ali naquele momento, quando eles ouviram isso. Alguns ficaram pensativos: olha, ele realmente não fez mal algum, mas eles não falavam nada. E aí, nesse momento, parece que Deus tocou no coração dele, e ele diz: lembra-te de mim, lembre-se dele para o bem. Tentando entender, se nós tentarmos entender o que se passava na cabeça do malfeitor, vemos que, pelo menos, ele começou a entender que a morte não era o fim, e que o reino de Jesus viria depois disso. Depois da morte, permaneceria o reino. Então Jesus lhe dá confiança com suas palavras, ele dá mais do que ele pedira. Ele vai, não somente que teria o lugar no reino, quando fosse restabelecido este reino, mas como também naquele mesmo dia entraria no paraíso. E a palavra aí, paraíso, é uma palavra persa para jardim. Entraria no jardim, é usado dessa maneira aqui. Jesus assegura este homem que ele terá a felicidade no futuro imediato. Felicidade esta que seria estreitamente associada com ele. Estarás comigo. Você não estará sozinho. Você não irá sozinho para o paraíso. Você estará comigo hoje. Às vezes na maioria das vezes nós não conseguimos mensurar
ou ver a importância dessas palavras de Jesus, naquele momento tão difícil que ele estava passando. Nós não conseguimos entender isso, porque quando você se converte, você ouve a voz de Deus falando para aquele malfeitor. Você ouve a voz de Deus falando para você. Não no sentido de, ainda hoje estarás comigo no paraíso, nas circunstâncias em que aconteceu ali, porque era o último momento dele, era o último momento de Jesus para ser transformado, um corpo glorificado, mas era o último momento daquele homem, não havia nenhuma escapatória. Para nós da mesma forma pode ser, talvez seja o último momento em que ouvimos a voz de Deus e respondemos pelo próprio poder dele em nos dar a condição de entendermos. Quando nós ouvimos a voz de Deus na nossa vida, naquele momento crucial em que você entregou sua vida a Cristo, você ouve e diz assim: estarás comigo eternamente, eu não te deixarei jamais, você estará comigo a partir de hoje, e jamais eu te deixarei. Ele prometeu isso, e Ele cumpre isso, mas na realidade talvez nós não olhamos para Ele, ou nós não sentimos a sua presença. Mas esse homem teve a oportunidade de ouvir Jesus dizer: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E a gente fica pensando, logo depois de algumas horas ele morreu, Jesus também morreu, e realmente eles estavam ali juntos no paraíso. Parece para nós que essa imagem, ou esse quadro, não está muito nítido na nossa mente, no nosso coração. As promessas de Cristo são promessas para nós também, e às vezes nós não absorvemos esta verdade em nossas vidas, porque é interessante você notar que, falando do contexto ali da conversão daquele malfeitor, a gente fica imaginando que contexto difícil, porque na maioria das vezes a conversão raramente se ocorre num sofá macio e confortável. Raramente. Uma conversão às vezes acontece em grandes dificuldades. Deus nos proporciona isso, ou Deus nos permite que isso aconteça em nossas vidas. Porque às vezes nós poderíamos aceitar Cristo confortavelmente sentado num banco de igreja, talvez até um lugar, um ambiente bem tranquilo, até com ar condicionado, ou em nossa casa mesmo, recebendo alguém que falasse sobre Cristo. Mas muitas vezes nós recebemos Cristo depois de muito sofrimento, porque nós não queremos saber de Cristo. E quando nós o recebemos, ainda parece que nós não queremos saber de Cristo. E a gente vai entender melhor. A partir do versículo 44 a 49, nós vemos a segunda parte, que é a morte do Filho do Homem. Versículo 44 a 49 diz: já era cerca de meio-dia, e a escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. A luz do sol desapareceu e a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras deu o último suspiro. Quando o oficial romano que supervisionava a execução viu que havia acontecido, adorou a Deus e disse: sem dúvida, este homem era inocente. E quando toda a multidão que tinha ido assistir à crucificação viu isto, voltou para casa entristecida e batendo no peito. Mas os amigos de Jesus, incluindo as mulheres que o seguiam desde a Galileia, olhavam
de longe. Quando nós olhamos esses versículos, nós vemos a posição de cada um e a forma que eles encararam aquele acontecido. O relato de Lucas da morte de Jesus ressalta que foi pacífica e qual foi o efeito naqueles que observavam. A hora sexta era meio-dia e o dia era dividido em 12 partes a partir do raiar do sol. Uma hora tinha uma duração diferente em estações diferentes do ano, mas a sexta hora sempre era meio-dia. Então Lucas ele narra que durante 3 horas houve trevas sobre toda a terra. As pessoas questionam, não, acho que foi um eclipse solar. Mas não foi um eclipse, porque naturalmente não poderia ser. Era impossível na lua cheia, na época da Páscoa, ter um eclipse. Por isso não foi eclipse, e foi toda a terra. Então foi algo sobrenatural, não foi natural, foi sobrenatural. E a gente fica imaginando aquele momento tão incrível que aconteceu. Quando nós olhamos para a palavra, simples palavras que narram, que tem uma narrativa de testemunhas oculares que que Lucas entrevistou, mas que, como Paulo disse, se você quer saber, você pergunte àqueles que ainda estão vivos. E aí, naquela época, lógico. Mas é interessante a gente notar que nós temos a expectativa de que algo grandioso tem que acontecer para a gente olhar e dizer, ali está Deus, ali está Cristo. E eles estavam numa expectativa. No momento mais crucial, o momento mais importante, aconteceu. O véu rasgou, abre um caminho para a própria presença de Deus. Isso significa que o templo já não mais é a habitação de Deus. Não é mais habitação. O templo não é mais a habitação de Deus. Esse lugar não é mais a habitação de Deus, como não era no templo, como não era na tenda, como deixou de ser, aliás, naquele lugar. O templo agora somos nós. O véu se rasgou, abriu um precedente. Nós estamos na presença de Deus diretamente agora. Nós não precisamos de mais de intermediários, porque o único intermediário foi o Senhor Jesus, que morreu por nós e abriu um caminho para chegar a Ele. E aí, o mais interessante é o versículo 46, que é o versículo principal, é a chave para todo o propósito de Deus para a vida humana. O versículo 46 nos dá a condição de voltarmos para Cristo, aliás, para Deus, através de Cristo Jesus. O versículo 46 é o ponto-chave do Evangelho de Cristo. As últimas palavras de Jesus são uma bela expressão de confiança enquanto se recomenda ao Pai nas palavras de um salmo. Salmo 31, versículo 5. Vamos lá, o Salmo 31, versículo 5. Vamos pegar o versículo 1. Salmo 31. Jesus lembra das Escrituras. Jesus amava as Escrituras. Jesus meditava na palavra dele. Interessante, ele medita na palavra dele. Versículo 1 do 31 diz: Em ti, Senhor,
me refugio. Não permitas que eu seja envergonhado. Salva-me por causa da tua justiça. Inclina o teu ouvido para me escutar e livra-me depressa. Que tu sejas para mim rocha de proteção, fortaleza onde estarei seguro. És minha rocha, minha fortaleza por causa do teu nome. Guia-me e conduze-me. Tira-me da armadilha que me prepararam, pois só em ti encontro proteção. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Em tuas mãos entrego o meu espírito, foi o que Jesus disse. Ele cita o versículo 5. E nesse momento, ele expira. Nesse momento, ele falece. Nesse momento, ele morre e cumpre o propósito de Deus para a humanidade. Ele foi morto pelos nossos pecados. Ele nos salvou. Na realidade, nenhum dos evangelistas diz que Jesus morreu, mas é a forma que eles ressaltarem a verdade, que na morte de Jesus havia algo totalmente fora do comum. Sim, ele morreu, mas eles dizem, ele expirou, mas foi constatado que ele morreu. Mas eles não queriam dizer simplesmente, foi uma morte comum como todos os outros. Foi uma morte como os dois malfeitores que estavam do seu lado. Foi a morte de todos os crucificados, todos os perseguidos. Não foi uma morte especial. Foi uma morte que nós devemos nos alegrar. Nós devemos contemplar a morte de Jesus e nos alegrar, porque Ele cumpriu o seu propósito. Eu não posso olhar para Jesus na cruz e chorar, e lamentar, e ficar com pena dele. Aí você pode dizer, pastor, mas eu sei disso. Mas tem pessoas ainda que não sabem. Tem pessoas que dizem, não, eu já tenho Cristo. Mas quando olha para o choro da mãe de Jesus, ele diz, olha, coitadinha da mãe de Jesus, ela também teve participação na salvação. Tem pessoas ainda que olham para Jesus sofrendo na cruz e diz assim, esse homem não deveria sofrer. Mas quem dizia isso eram aqueles que blasfemavam contra ele. Salva-te a ti mesmo. E Jesus não queria se salvar a si mesmo, porque ele sabia que ele precisava cumprir o seu propósito. E aí, diante desse quadro, Lucas mostra o centurião que deu glória a Deus, um testemunho. Jesus era justo, e o que quer dizer que era aceitável a Deus. Ao reconhecer a justiça, o centurião estava assim louvando a Deus, versículo 47. E as multidões? Quem eram as multidões? Quem eram elas? Nós sabemos, elas não tinham muito interesse em Jesus, mas vieram olhar a execução. Mas ao invés de receberem um divertimento, ficaram entristecidas por tudo isso, e foram para casa batendo no peito na sua aflição. Versículo 48. Todos os seus conhecidos e as mulheres que o conheciam mais de perto ficaram contemplando de longe. Contemplando de longe. O que a gente aprende de tudo isso? Qual é a conclusão que nós temos de todos os personagens que estavam ali, naquele contexto, naquele dia fatídico, ou naquele dia glorioso? Como a gente pensar dessas pessoas? Vamos tentar analisar, concluindo isso. Irmãos, na maioria das vezes estamos com a multidão. Nós andamos com a multidão. Nós seguimos a multidão. A multidão está contemplando, olhando o quadro. E nós estamos também com eles.
ficamos observando, aguardando um espetáculo, na expectativa que algo aconteça, de fabuloso, de milagre. Nós somos assim, eu e você. Nós queremos um milagre para as nossas vidas, para as pessoas que estão em nossa volta. Nós queremos um milagre. Corremos atrás das soluções dos nossos problemas, nossas dívidas. Mas não queremos nos envolver com o autor e consumador da nossa fé. Não, porque ele está ali, sendo crucificado, como um malfeitor. E eu não quero me envolver com ele. Eu quero ver o milagre dele. Eu quero ver se ele se salva a si mesmo e salva a nós também. Onde estamos aflitos, nos aproximamos para as soluções dos nossos problemas. Quando tudo está bem, ficamos longe olhando. Se formos perseguidos por causa dele, dizemos que não fazemos parte do seu grupo. Olha, eu não faço parte do grupo dele. Estou sendo perseguido, é melhor que eu saia de fininho, que eu fique escondido, porque eu não quero sofrer perseguição. Por isso eu não falo que eu sou parte do grupo dele. Achamos difícil segui-lo e obedecê-lo. Como é difícil ser cristão! Como é difícil seguir a Cristo, obedecer a Cristo! É difícil demais. Somos os malfeitores do lado direito e do lado esquerdo. Nós somos os malfeitores. Nós achamos que somos santos, ou que somos irrepreensíveis, que nós já ganhamos a vida eterna. Por isso eu quero ficar do lado esquerdo e do lado direito de Jesus. E realmente eu estou do lado direito e do lado esquerdo. Eu sou como eles, como os malfeitores. Eu não reconheço Jesus, que é o Santo de Israel. Somos as autoridades que blasfemaram contra ele. Salva a ti mesmo. Nós somos os soldados que estavam ali tentando repartir as roupas dele. Nós somos os simpatizantes que ficam ali, coitadinho, queremos ajudá-lo, vamos orar por você. Nós somos, mas nós não queremos envolver. Nós somos as mulheres lamentando ali. Somos até os seguidores que ficam de longe. Porque se nós olharmos o texto, nós vamos ver que todos aqueles que estavam com Jesus, todos aqueles que estavam com Jesus, ficaram de longe. Aqueles que seguiram Jesus, aqueles que foram curados por Jesus, aqueles que foram abençoados por Jesus, que foram ressuscitados por Jesus, que andaram com Jesus durante 3 anos, aprendendo dele, recebendo o poder dele através do próprio Espírito, eles estavam longe, contemplando Jesus, longe. Eles não queriam ficar perto dele, eles não queriam se envolver com ele. Nós somos também os seguidores que ficam de longe. Mas contudo, irmãos, contudo, ele nos perdoa, ele nos chama para desfrutar da vida eterna dada por ele. Você já pensou nisso? Você já pensou o quanto nós desprezamos o Senhor Jesus em nossas vidas? Por que a gente tem que chamar a atenção disso? Eu chamo a atenção para mim mesmo. Eu preguei para mim primeiro. E eu quero entender, irmãos, entender. Eu quero entender profundamente o que é o Evangelho para mim. E hoje nas nossas igrejas não existe mais amor verdadeiro, incondicional. Não existe mais. A gente está perdendo, a gente está se distanciando de Jesus cada vez mais. Nós nos preocupamos com pequenas coisas, esquecemos de abraçar o irmão, de amar o irmão. Às vezes nós fazemos
uma forma de desculpa. Olha, eu tenho que fazer isso para, sabe? Às vezes nós escrevemos no Facebook, parabéns para você, para dar uma satisfação ao irmão que está fazendo mais um ano. E se a gente faz isso, a gente já se sente bem. Não é assim a vida cristã. Não é isso. Não foi para isso que Jesus ofereceu o seu próprio corpo para morrer por nós. Nós somos as multidões que estavam ali. Nós somos aqueles que disseram, crucifica-o. Nós somos eles. Fomos nós que crucificamos Jesus. Foi por causa de nós que Jesus foi crucificado. Sim, foi. Independente de quem mandou, de quem fez, os seus algozes que pregaram a ele. Nós estávamos ali com eles, contemplando Jesus. Mas nós devemos ser, mesmo aquele que zomba, mesmo aquele que se afasta de Jesus, nós devemos voltar para Jesus e dizer para ele, como o ladrão disse, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Jesus nos convida a ir com ele para o paraíso. Parece que nós não queremos ir. Nós queremos viver a vida aqui, arraigado aqui, preocupado com essas coisas aqui, e esquecemos da eternidade, das coisas lá do alto. Jesus nos chama a atenção, nessa passagem de Lucas, para sermos diferentes, para voltarmos para Deus, através de Cristo Jesus, e obedecê-lo e segui-lo, da forma que Ele quer que nós sejamos. É isso que Cristo tem nos falado, que o Senhor tem nos falado, através da sua palavra e através desse tempo que nós vamos refletir na sua morte, sepultamento e ressurreição. Deus esteja abençoando a cada um de nós, em nome de Cristo. Senhor Jesus, Senhor Deus, em nome do teu Filho, nós somos gratos pela tua palavra. Talvez às vezes nós falamos de uma forma que seja um pouco incompreensível, mas a tua voz é clara aos nossos corações, quando nós a lemos e pedimos que o Senhor, através do teu Espírito, nos revele, nos ilumine e nos dê condições para fazermos a tua obra. Senhor, nos use e nos coloque no seu propósito de proclamar o Evangelho com as nossas vidas, proclamar o Evangelho puro e simples, que transformam vidas, e fazer uma grande diferença neste mundo em que vivemos, porque esse é o seu propósito, edificar a sua igreja, para que o Senhor venha e nos busque para a honra e glória do teu nome. Nós somos falhos e errados. Nós muitas vezes achamos que estamos fazendo tantas coisas para o Senhor, mas na realidade os nossos interesses são outros. Muitas vezes estamos pensando que estamos te servindo, mas estamos servindo a nós mesmos, na maioria das vezes. Que a tua igreja seja uma igreja de acordo com a tua vontade, que esta igreja seja uma igreja de verdade. O Senhor esteja abençoando a cada um de nós, em nome de Cristo. Amém.